na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu vou ler para os irmãos do versículo 13 até o versículo de número 18. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Queridos irmãos, o movimento pentecostal foi também uma resposta social, porque, diferente dos outros missionários, evangelistas, pastores, plantadores de igreja, que vieram da Europa, dos Estados Unidos para o Brasil, e aqui estabeleceram suas igrejas. Nós chamamos muitas vezes de igrejas históricas ou igrejas tradicionais. Nossos irmãos batistas, metodistas, presbiterianos, eles vieram com todo um suporte de agências missionárias que o financiaram. Houve um grande objetivo também de estabelecer escolas teológicas. Nós temos inclusive várias faculdades teológicas. E houve toda uma estrutura, todo um amparo que respaldou esses missionários aqui. Diferente de nós, que os nossos missionários chegaram aqui por conta e risco, guiados, orientados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Mas eles vinham de uma Suécia quebrada economicamente. Num primeiro momento, não só eles, mas vários outros suecos foram aos Estados Unidos tentando fugir da crise. E depois, os dois missionários, que vocês bem sabem, Gunnar Wingre e Daniel Berg, chegaram ao Brasil. Começaram a pregar o Evangelho aqui. E com muita dificuldade, porque não havia nenhum patrocínio. Eles estavam pregando o Evangelho aqui, aprendendo o português rasteiramente. O português que eles aprenderam foi um português bem rasteiro, cheio de sotaque. Mas assim mesmo eles começaram a pregar. Foram pregando pelas pontas de feiras, pelas periferias, pelos bairros mais pobres. E as pessoas começaram a se converter ao Evangelho. E começou a acontecer que, à medida que estas pessoas iam se convertendo ao Evangelho, elas iam pregando também o Evangelho. Todo novo convertido, quando ele se converte,
ele fica numa emoção, numa alegria tão grande que ele parece que quer que todo mundo se converta. E ele começa a pregar. E essas pessoas começaram a pregar, e basicamente eram trabalhadores da roça, plantadores de café, plantadores de cana, que iam se convertendo. E eu particularmente conheço o testemunho de pessoas que diz que aprendeu a ler na Bíblia. Não tiveram o privilégio de frequentar escolas e aprenderam a ler na Bíblia. E eles começaram a aprender a ler na Bíblia e a pregar. E convenhamos, existem palavras na Bíblia que a gente não entende direito. A Bíblia, na verdade, tem uma linguagem bem apurada. Há palavras na Bíblia difíceis, inclusive, até de ser pronunciadas. E às vezes a gente até fala bastante, mas porque leu na Bíblia ou porque ouviu bastante ser falado na igreja, mas às vezes a gente nem entende direito o seu significado. E eu fico imaginando comigo aqui, no início do movimento pentecostal, no início da igreja Assembleia de Deus, os primeiros pastores, os primeiros pregadores, os primeiros evangelistas pregando, as pessoas se convertendo, lendo a Bíblia e aprendendo a ler na Bíblia. E eu imagino eles falando palavras como concupiscência, longanimidade. E começou um zum, 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 mais ou menos assim. Você percebeu que o nosso vizinho, ele não é o trabalhador da roça do fulano? É. Mas ele não é o plantador de café lá da fazenda do Ciclo? É. Você percebeu que depois que ele passou para a lei dos crentes, que era assim que falava, né? Passou para a lei dos crentes, ele agora está falando difícil? Está falando difícil, uns negócios assim. Está falando, está discursando bonito e falando difícil. E mais, no caso dos homens, eles se convertiam e já procurava logo o jeito de botar um paletó. E colocava um paletó, e a maioria era preto, né? Paletó preto. E você viu que ele agora, além de estar falando difícil, está andando igual um doutor. Você viu, fulano agora, depois que passou para a lei de crente, fala difícil e anda igual um doutor. Por isso eu comecei falando aqui que o movimento pentecostal foi também uma resposta social. E não mais de 20 anos, a Assembleia de Deus já estava de norte a sul deste país. E o movimento pentecostal a todo vapor. Mas o que me chama a atenção nesses primeiros pregadores, nesses pastores da velha guarda, nesses primeiros missionários, o que me chama a atenção é que eles foram inteligentes o suficiente, eles tiveram a sensibilidade, eles tiveram também o discernimento de entender o que estava acontecendo à sua volta, de entender o que estava acontecendo naquele momento da história. E a partir daquele momento da história, eles usaram o Evangelho para evangelizar as pessoas, para anunciar Cristo Jesus neste país. Por exemplo, a Assembleia de Deus ainda estava engatinhando, quando em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1939, 1940, a Segunda Guerra Mundial. Sem se contar que houve só no século XX, genocídios terríveis e tremendos acontecendo em vários lugares, em várias partes do mundo. Para citar alguns, eu anotei aqui o genocídio da Armênia, de Ruanda, de Camboja, o extermínio de Mao Tse-tung na China, de Stalin na União Soviética e na Rússia, o extermínio sistemático da Guatemala, de El Salvador, o extermínio dos curdos no Iraque, o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, e a questão palestina, que já gerou tanto ódio, morte e sofrimento, e uma guerra civil dentro do Líbano. Tudo dentro do século XX. Aliás, já foi comprovado que o século XX foi o pior século da história da humanidade. Século marcado por muitas guerras, por muito derramamento de sangue. E esses missionários, esses pastores, esses evangelistas, que olha que eles não tinham muitos recursos que nós temos hoje. Eles não tinham
tanto acesso à informação teológica, por exemplo, como nós temos a facilidade hoje da internet aí para todo mundo. Você estuda em casa se quiser, for bem dedicado, você estuda em casa. Eles não tinham todo esse recurso, mas eles foram sensíveis o suficiente, inteligentes o suficiente para olhar no mundo, olhar o que estava acontecendo na história naquele momento. Hitler na Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, estava com o nazismo destruindo mais de 6 milhões de judeus. Massacres, ditadura militar, golpe militar aqui no Brasil, em 1964, que rendeu mais de 20 anos de ditadura neste país. E estes missionários foram capazes, esses pregadores, esses evangelistas foram capazes de observar todo este movimento, todos estes acontecimentos, não só no Brasil, mas no mundo, e a partir disto, olhar para o Evangelho e dizer ao nosso povo: há uma saída, há uma esperança, Jesus é a solução, Jesus é a esperança. E uma das mensagens que mais marcou, porque eles pregavam as mensagens pregadas, as mensagens mais badaladas por eles, era a cruz de Cristo, santidade, contra o pecado, era vida e obra de Jesus Cristo, nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho, não tinha essa coisa que hoje a gente vê muito aí, as pessoas querendo dar uma enfeitada e querendo arranjar. O Evangelho, simples como está aqui, eles pregavam assim: Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, creiam nele, venham à cruz, sejam salvos. Essa era a mensagem. Mas uma das mensagens que mais marcou, uma das mensagens que eu até posso dizer, naquele momento, ou para aquele momento da história, talvez fosse o carro-chefe para trazer esperança àquele povo, ou àquela geração, eles pregaram incansavelmente a doutrina da volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Foi uma mensagem pregada, uma mensagem que praticamente os cultos de ensinos, os cultos normais, os cultos de domingos, os cultos com os jovens, fosse com os adolescentes, fosse com um círculo de oração, fosse um congresso, fosse uma cruzada evangelística, dificilmente você não ouvia uma mensagem que falasse sobre a volta gloriosa de Cristo para arrebatar a sua igreja. Que hoje é bem o contrário, dificilmente se ouve uma mensagem que fala sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio na volta de Jesus, eu estou esperando a vinda gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. Nós estamos vivendo momentos complicados da história, nós estamos vivendo momentos dramáticos da história, e eu me preocupo muito que esta nossa geração de adolescentes e de jovens ouve muito pouco com relação à volta do Senhor Jesus. Talvez você pode me dizer: mas é um culto com adolescentes, é um culto com jovens, você devia trazer uma mensagem assim, mais relevante aos jovens, aos adolescentes, no sentido de falar das relações hoje que estão ficando líquidas, como diz o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que escreveu sobre o amor líquido. Você poderia falar tantas outras coisas, você vai falar da volta de Jesus. É exatamente esse o assunto que eu gostaria de falar hoje à noite, porque eu penso que a nossa geração precisa muito ouvir sobre a volta gloriosa de Cristo, que os nossos filhos, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens precisam ter no peito esse ardor, esta chama desta esperança gloriosa, e orar com a igreja dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queridos irmãos, os irmãos do primeiro século, a igreja do primeiro século, e quando eu falo igreja do primeiro século, eu me refiro à igreja de Atos, à igreja primitiva, eu me refiro às igrejas das Tessalônicas, às igrejas de Corinto, às igrejas que Paulo plantou, às igrejas que estavam na Ásia, as igrejas em geral que viveram aquele período do primeiro século. Aqueles irmãos viveram a expectativa de que Jesus voltaria, de que Jesus arrebataria a igreja nos seus dias. Eles viveram esta expectativa. Tanto que
estava acontecendo um movimento na igreja de Tessalônica. Estava acontecendo um movimento na igreja de Tessalônica, onde os irmãos estavam acreditando que Jesus voltaria naqueles dias, que eles eram, sem sombra de dúvida, a geração do arrebatamento. Por isso Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo escreveu àquela igreja para resolver esse problema, para acalmar os ânimos daqueles irmãos que já estavam dizendo: não, Jesus vai voltar, a gente não vai nem trabalhar mais, a gente nem vai mais se preocupar com nada, porque Jesus está voltando. Aí Paulo escreve a primeira e a segunda carta dizendo: irmãos, olha, não é bem assim, deixa eu explicar para vocês como é que funciona, não é bem assim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ele está se referindo ao anticristo, o qual se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que entrará no templo de Deus, querendo parecer Deus, ou, conforme algumas traduções, receber a adoração de Deus. Paulo escreve esta carta para estes irmãos, para acalmar os ânimos e para lançar luz para eles de alguma coisa que eles estavam levando muito radicalmente, e eles viveram esta grande expectativa da volta de Jesus nos seus dias. É isso que eu quero deixar frisado, a expectativa que eles viveram da volta de Jesus nos seus dias. Já se passaram 21 séculos, nós estamos no 21º século, nós somos a igreja do século 21, nós somos a igreja do ambiente chamado pós-moderno, e parece-nos que esta grande expectativa da igreja primitiva, lá no século I, que agora é que deveria estar a todo vapor, parece que vai se esfriando, parece que essa ideia da teologia da prosperidade, desse evangelho de mercado, desse oba-oba que está tomando conta das igrejas evangélicas, e as pessoas estão tratando Deus como se Deus fosse um menino de recado, que todo mundo manda nele, todo mundo dá ordens a ele, e as pessoas parecem que perderam o alvo, perderam o sentido, perderam esta esperança gloriosa da vinda de Cristo. Mas eu quero dizer hoje à noite, em nome do Senhor Jesus, se os pregadores anunciarem a volta de Jesus, Ele virá. Se não anunciar, Ele virá do mesmo jeito. Se a igreja crê, Jesus vem. Se a igreja não crê, Ele vem pela mesma palavra. Se os demônios quiserem ou não quiserem, brevemente ouvir-se-á o toque da trombeta, os mortos ressuscitarão, e a igreja vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Queridos irmãos, esta volta gloriosa de Jesus para buscar a sua igreja, a vinda gloriosa de Cristo para arrebatar a sua igreja, esse arrebatamento acontecerá com alguns propósitos. Primeiro propósito do arrebatamento, para que aconteça, para que haja o ressurgimento dos mortos em Cristo. Esse é o primeiro propósito, ressurgimento dos mortos em Cristo. Vejam o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora veja o versículo 16, o que ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, para que aconteça o ressurgimento dos mortos em Cristo. Jesus voltará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Vale ressaltar, meus queridos irmãos, que esta doutrina da ressurreição, ela só existe no cristianismo. É impossível você encontrar a doutrina da ressurreição no islamismo, por exemplo. Maomé não ressuscitou. É impossível você encontrar a doutrina da ressurreição no espiritismo, porque o Allan Kardec não ressuscitou.
No budismo também não dá, porque Buda não ressuscitou. No zoroastrismo também não dá, porque Zoroastro não ressuscitou. Você também não vai encontrar no mormonismo, porque Joseph Smith não ressuscitou. Mas no cristianismo, e só no cristianismo, que era domingo de manhã, domingo de madrugada, o dia não tinha clareado ainda, e Marcos diz que 3 mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Elas queriam perfumar o seu corpo, mas quando elas chegaram na porta do túmulo, elas perceberam algo diferente, algo estava estranho. O que era que estava acontecendo? A pedra estava fora do lugar. E elas tentaram observar o que estava acontecendo no interior daquela sepultura. E para a surpresa delas, elas viram como um ser todo de branco, o anjo do Senhor, olhou para elas e disse: por que buscai dentre os mortos aquele que já ressuscitou? Ele vive, vão e anuncie que ele ressuscitou, ele vive para todo e eterno sempre. Portanto, meus queridos irmãos, é só no cristianismo que existe a doutrina da ressurreição. Mas houve um movimento na igreja de Corinto. Houve um movimento na igreja de Corinto de algumas pessoas que não estavam acreditando nessa história de ressurreição, ou nessa doutrina da ressurreição. E mais, eles não só não estavam acreditando, como estavam pregando, ensinando isso. Não, isso aí, esse negócio de ressurreição, isso é conversa de Paulo, isso é invenção da cabeça de Paulo. É metido a ser intelectual, Paulo é metido a querer discutir filosofia com todo mundo, isso é coisa da cabeça dele. Os mortos não ressuscitam. Aí Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, gastou o capítulo 15 inteiro só para falar com eles sobre ressurreição. E ele diz assim, capítulo 15, versículo de número 12: por que vocês estão falando aí que não tem ressurreição de mortos? Ora, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e é vã a fé de vocês. Versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou. Aí no versículo 51 e 52, Paulo diz assim: eis que eu vos digo um mistério, meus irmãos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A igreja crê na ressurreição, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero dar uma boa notícia a você, mamãe, que enterrou o seu filho, a você, papai, que enterrou o seu filho, a você, filho, que sepultou o seu pai, a você, amigo, que sepultou o seu ente querido. Eu tenho uma boa notícia a lhe dar: não falta muito tempo não. Num desses dias a trombeta soará, os mortos vão ressuscitar, nós vamos nos encontrar de novo nas ruas de ouro, e a morte será vencida, a morte será destruída, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E vejam que interessante é que Paulo vai nos dizer o seguinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo vai nos dizer o seguinte, no versículo de número 53: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Versículo 54: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o primeiro propósito? Ressurreição dos mortos em Cristo. Mas há um segundo propósito. Qual é? Transformar e arrebatar os vivos. Qual é o segundo propósito? Transformar e arrebatar os vivos. Eu li para vocês, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vejam o que Paulo diz no verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Voltando ainda na carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo diz mais uma vez, no momento, versículo 52 do capítulo 15, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus queridos irmãos, o segundo propósito será para transformar e arrebatar os vivos. A mensagem que eu quero dar hoje à noite, a moças e rapazes que me ouvem, a homens e mulheres que me ouvem, eu quero hoje dizer como um profeta de Deus: prepara-te, prepara-te, porque a volta do Senhor está tão perto, mais do que você pode imaginar. Prepara-te, porque dias terríveis estão para surgir nesta terra. Prepara-te, porque os dias são maus e são cruéis, mas a igreja tem uma esperança. A esperança da igreja é o aparecimento de Cristo Jesus para buscá-la, para arrebatá-la. Prepara-te, prepara-te, os dias são maus, a terra está gemendo com dores de parto, como aquela que está para dar à luz. A terra está contorcendo de dores, a natureza está gemendo, e tudo está nos mostrando: Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, te cubra com o sangue do Cordeiro, conserta-te com a cruz do Calvário, receba o perdão de Cristo e receba a vida eterna e a garantia e a certeza de que estarás com o Senhor Jesus Cristo muito em breve. Mas há um terceiro propósito. Qual é? Terceiro propósito: ele virá para galardoar os servos fiéis. Qual é o terceiro propósito? Para galardoar os servos fiéis. Queridos irmãos, certamente que o segundo evento a acontecer, logo em seguida, o arrebatamento da igreja, será o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Há uma discussão entre teólogos, entre especialistas de escatologia, sobre o lugar do tribunal de Cristo. Uns dizem assim: não, o tribunal vai ser nos ares, por causa da palavra de Paulo aqui dos ares, e por causa de um texto lá de Isaías, no Antigo Testamento, quando ele diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, ou no teu quarto, fecha as tuas portas por um momento, até que passe a ira. Mas há outros que dizem que não, que será no céu propriamente dito. No céu, com Cristo, um pouco antes das bodas do Cordeiro, será no céu. Bom, eu não quero entrar em detalhe aqui hoje. Não vim aqui para discutir isso aí, quem tem razão, quem está certo, ou quem deixou de estar. Porque não vem o caso, pelo menos agora. Uma coisa é certa: vai haver tribunal, isso é sem dúvida. Se é nos ares ou no céu, não sei, mas vai haver tribunal. Porque Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 14, e ele diz que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos compareceremos lá. E Paulo diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Queridos irmãos, nós temos uma corrente escatológica, onde nós pregamos o tribunal de Cristo como um processo de julgamento das obras. Os salvos vão ter as suas obras provadas para efeito de galardão. E nós acreditamos num grande juízo final, num grande trono branco, onde grandes e pequenos todos estarão lá. E o Apocalipse diz que o mar e o inferno dará conta dos seus mortos, e todos comparecerão lá diante deste grande trono branco, deste juízo final. Eu não quero aqui fazer uma distinção entre tribunal de Cristo e juízo final. Não quero entrar aqui nesse detalhe, mas eu quero levar à risca aqui o fato de que todos nós vamos comparecer diante de Deus, e que vai chegar um dia de prestação de contas. Haverá um dia de prestação de contas. Eu fico observando esta sociedade,
A gente anda pelas ruas e a gente vê as pessoas vivendo as suas vidas de qualquer maneira. As pessoas vão para as baladas, frequentam os lugares mais terríveis nesta cidade de São Paulo. As pessoas vivem uma vida assim, totalmente longe de Deus, totalmente aquém das coisas de Deus. E até parece que não vai haver um dia de acerto de contas. Mas vai haver um dia de acerto de contas. Deus vai chamar a juízo todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, feios e bonitos. Deus vai chamar a prestação de contas um dia. Deixa eu te dizer aqui, Deus vai requerer dos cafetões a vida de cada prostituta que ele destruiu. Deus vai requerer cada desmando político desta nação. Deus vai requerer dos bancos as suas burras cheias de dinheiro, as custas de juros altíssimos em cima do pobre. Deus vai requerer, ele vai chamar a prestação de contas e vai requerer cada mentira que foi dita de cima de um púlpito. Deus vai requerer cada adultério que não foi revelado, que não foi confessado. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de prestação de contas. Você me diz, pastor, o que é que eu faço? Eu hoje posso te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha para a cruz, olha para o Calvário, receba o sangue de Jesus, porque a Bíblia diz, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação tareis debaixo de suas asas. Haverá um dia de prestação de contas, mas se você hoje entrega a sua vida a Cristo, você estará seguro. Enquanto isso, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. E enquanto a igreja estará nas bodas do Cordeiro, um líder político com poderes satânicos e com poderes políticos, econômicos e sociais estará querendo equacionar as questões aqui no mundo. O anticristo é um personagem que Paulo fala dele, que João, o apóstolo do amor, também fala dele. E esse anticristo vai dizer assim, não, vamos resolver tudo. Vamos pregar a paz que vocês querem paz? Pronto, o mundo está em paz. A paz que a ONU não conseguiu dar ao Oriente, eu dou. Vocês vão ter paz. Prosperidade? Não vai faltar mais nada. É prosperidade que vocês querem, vai todo mundo prosperar. Todo mundo vai prosperar. Então ele vai por um momento contornar a situação. Por um momento. Mas Daniel profetizou que ele vai fazer cessar o sacrifício e vai romper o pacto com Israel na metade da semana. E Paulo disse, quando pois disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. É aí que está, porque é nesse período que o livro do Apocalipse vai se manifestar, que as pragas do Apocalipse vão cair sobre a terra. E é interessante, porque João disse que viu 7 anjos tocarem 7 trombetas. E quando ele viu 7 anjos tocando 7 trombetas, ele fala apenas de uma terça parte dos homens, da terra, dos mares, das florestas, enfim. Mas quando ele diz, eu vi agora 7 anjos derramarem 7 taças cheias das últimas iras, das últimas pragas sobre a terra. Então ele não fala mais de uma terça parte. Olha como ele diz. Ele vai dizer mais ou menos assim, Apocalipse capítulo de número 16. Eu vi quando o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra, e foi feita uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e eles blasfemaram do Deus do céu. Vi quando o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e o mar se tornou em sangue como o sangue de um morto, e morreu toda a alma vivente do mar. Vi o terceiro anjo derramar a sua taça sobre os rios e as fontes, e eles se tornaram em sangue. Vi o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhes permitido que abrasasse os homens com fogo. Mas veio ainda o quinto anjo, derramou a sua taça sobre o trono da besta, e ele se tornou tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. Veio ainda o sexto anjo, derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e ele se secou, e abriu-se o caminho para os reis do Oriente. E João diz assim, eu, João, vi sair da boca da besta, e da boca do dragão, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs,
porque são espíritos de demônios, e eles vão ao encontro dos reis de toda a terra para os congregar no vale, que no hebraico se chama Armagedon. O anticristo reúne todas as nações e convence-as de que Israel é o culpado e ele deve ser eliminado. Mas Zacarias profetizou: Deus derramará o espírito de graça e de súplica sobre os remanescentes fiéis, e eles plantearão como quem planteia no dia do unigênito, e chorarão como quem chora pelo primogênito, e dirão: ó Deus, lembra-te da aliança que fizeste com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando esta oração chegar lá, esta igreja aqui, esses adolescentes que me ouvem, esses jovens que me escutam hoje à noite, este povo que se reúne aqui hoje, estará cercando a mesa do Cordeiro de Deus. As bodas estarão acontecendo, a igreja está feliz, a noiva está eufórica, a noiva está celebrando, é bodas do Cordeiro. E de repente Jesus para e diz: minha noiva, eu acabei de escutar um pedido de socorro agora, vamos comigo, me acompanhe. A igreja vai acompanhar Cristo Jesus, porque no Apocalipse capítulo 19 diz que ele virá acompanhado por milhares do seu exército de santos. Os anjos virão também, mas aquele exército de santos é a igreja que vem acompanhando Jesus. Queridos, eu imagino que naquele dia, sistema de jornalismo do mundo inteiro, os canais de televisão, repórteres por todos os lados, estarão dizendo mais ou menos assim: atenção, senhores telespectadores, estamos diretamente do Monte das Oliveiras para vos transmitir a maior guerra jamais vista em toda a história da humanidade. De repente aparece um sinal no céu. O que é que está acontecendo? Mateus capítulo 24, versículo 29 vai se cumprir. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e com grande glória. Se você vai estar lá naquele dia, levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho esta esperança gloriosa. Eu quero estar lá naquele dia. Esta igreja deseja estar lá naquele dia. Aleluia. Esta é a esperança dos salvos. Essa é a esperança daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Queridos irmãos, arrancaram estas pregações dos nossos púlpitos, tiraram estas mensagens dos nossos altares. Meu querido pastor presidente, no começo pregava-se a volta de Cristo, anunciava-se a volta do Senhor Jesus. Substituíram esta mensagem pelo evangelho do oba-oba, pela teologia da prosperidade, por esse mexe-mexe que está dentro das igrejas, e as pessoas parecem que estão perdendo o sentido do céu. Mas hoje à noite eu quero profetizar aqui dentro desta casa: o Espírito de Deus está cobrando da igreja: prepara-te, prepara-te, prepara-te. Levante a sua mão bem alta e diga: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que nós temos algumas pessoas que tomaram a melhor decisão em suas vidas, aceitando a Cristo como Salvador. Pastor trouxe-nos uma mensagem do céu, e certamente muitas consciências